Seminário Memória das Áfricas, né? E a ideia é justamente a gente juntar as pessoas que têm interesse em trabalho na questão das comunidades quilombolas e a relação com a África, né? Então, vocês receberam a programação, temos aqui umas faixas que estão assim, para os professores. Rihanna, distribuir. E assim, é um prazer porque a gente fez esse convite de maneira um pouquinho abrupta e todo mundo respondeu com bastante entusiasmo. Então, assim, na verdade um projeto que está ligado a um programa de extensão chamado Tronco, Ramos e Raízes. E vocês viram algumas fotos, né, que essas fotos foram produzidas pelas meninas da Boa Vista, que estão ali escondidas. Então nós temos Suesley, que está fotografando, né? Não, tá? Suiane, levanta Suiane. Shera, que são as nossas fotógrafas. Helenis também participou dessa oficina. Cadê Helenis? Saiu, né? Iraci, que está tomando conta das meninas e que é a nossa historiadora, né, da Boa Vista. Nós temos também representantes da comunidade de Coqueiros, Júnior, né, que está aqui, e Angelina, que está aqui de Acari, para falar um pouquinho. Amanhã a gente vai conversar sobre justamente essas trocas entre o que a gente faz na academia e na vida fora dos muros da academia. Então, assim, é um prazer muito grande de estar aqui com vocês, de receber vocês, agradecer a presença dos professores, né? E a gente vai abrir. Vamos abrir. Bom dia. Bom dia. Também, da mesma forma que Julie, quero agradecer o aceite, né, dos palestrantes. Temos aqui um grupo de pesquisadores, né, de referência nacional na área de história, antropologia e geografia, sobretudo. Dizer que é um momento importante para congregarmos algumas ideias, reflexões, né, de um tema sobretudo relevante, atual, né, que vai aparecer aqui nos debates, é muito importante. Agradeço de início também o apoio que foi dado pelos bolsistas do PET, né, que estarão aí no evento, os bolsistas do CIRA, os orientantes de Julie, os meus orientandos também. E dizer da alegria de mais uma vez organizar um evento com a Julie, uma parceria aí, né, esse diálogo que a gente tem feito entre questões que são geográficas, são antropológicas. Agradecer o apoio do Xixila pelo espaço, né, pela reitoria de extensão e todo o pessoal que está envolvido, né, com a parte operacional. Tudo bem, gente? Nós teremos um evento acontecendo hoje e amanhã. Quem fez a inscrição vai passar uma lista, é só assinar na frente. Os certificados de participantes serão gerados online, num prazo de no máximo 20 dias. Para quem fizer a palestra, a gente vai entregar no momento da palestra. Outro aviso com relação a quem não fez inscrição pode se inscrever, vai passar uma outra lista, é só preencher o nome, né, e colocar o nome e a assinatura que a gente vai gerar o certificado. Tudo bem? Bom, então daremos início com a palestra do professor Rafael. Ele dispensa apresentações, né, pela relevância de trabalhos que já apresenta há muito tempo, né, nesta área. O professor Rafael, que vai então proferir agora a sua palestra introdutória e a qual eu convido já então para compor a mesa. Sim, só um pequeno aviso que quem está hospedado no hotel, a gente vai voltar para almoçar e volta aqui depois, 2 horas no hotel. Bom dia a todos. Bom dia. Para mim é um prazer estar aqui, um prazer
está com professores, estudantes, está com a comunidade quilombola, ou as comunidades aqui presentes, a juventude, a herança das pessoas de mais tempo, da comunidade. E dizer que o Rio Grande do Norte é muito importante para o Brasil. O Brasil é um país continental, né? O Rio Grande do Norte está em uma ponta. Quem está na ponta vê de outro ângulo, eu diria isso. Tem vantagens. Se for possível, diminuir um pouquinho de luz aqui, professora Julie, professor Alessandro. Eu agradeço e aproveito para agradecer esses dois professores por esse convite para estar aqui. Agradeço também a Universidade do Rio Grande do Norte, que abre-se, né? Porque a Universidade Pública Brasileira, nem todas querem abrir para questões ligadas às matrizes africanas indígenas, porque elas historicamente não fizeram parte da academia. Então a ocupação, a preocupação, o espaço da academia é recente. Então essa universidade, com os grupos de pesquisa ligados a esse tema está aqui, são importantes. Bem, eu trouxe esse aí. Esse aqui é um evento que fizemos na UNB o ano passado sobre África-Brasil. As relações da África não são relações presentes. Não são relações tão amorosas. São relações de conflito. O Brasil e o continente africano até hoje não resolveram pendências, eu diria, seculares. Os séculos estão passando. Século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, estamos no século XXI. Então eu vou começar essa fala aqui com o Masper. O mestre Abdias do Nascimento, ele escreveu o seguinte: princípio a perversidade útil às elites dirigentes desse país ignorar a questão racial. A discriminação não codificada trata-se de uma estratégia modificada de instrumentos de poder, de simular o racismo sob o emblema da pobreza, marginalizando milhões de patrícios, tentando nos enganar. E as elites estão ganhando há 5 séculos. Quem são as elites? O dono da fazenda, a dona da fazenda, o dono da fábrica, muitos dirigentes, ligadas políticas. Desculpe. Tomás Abdias escreveu isso em seu discurso de posse, quando Darcy Ribeiro foi ser prefeito do Rio, o governador, um outro. E ele assumiu o lugar de senador, dizendo o risco naquele momento em que a gente ainda se mantém, as elites se beneficiando da pobreza brasileira marginalizada. A pobreza brasileira tem uma matriz étnica dominante, ou é matriz africana ou é matriz indígena. O outro ponto inicial está aqui na academia, a compartimentação do saber. Deixa eu falar isso aqui. A geografia se divide em várias pedaços de pizza, a antropologia também, a sociologia também, os médicos também. Olha os médicos. Eu sinto a dor no ouvido, eu vou em um. Se eu sinto a dor no pé, eu vou em outro. Onde está o médico de família, a médica de família? Onde está o clínico geral? Que cuida, olha o ser humano como um todo. Não um detalhe. Nós somos gestálticos. O que é isso? Um conjunto. A dor pode ser de cabeça, mas o provocador disso está em outra parte do corpo, não na cabeça. Então, essa compartimentação do saber tem dificultado a nossa relação com o continente africano. Sim, que a academia não tem olhado para ela. Um exemplo está aqui, os voos. Eu olho um voo internacional, eu quero o continente africano, eu posso ir para a Europa com facilidade, eu posso ir para a América do Norte com facilidade, eu até agora posso ir para o Oriente, o extremo. A China, está mais fácil ir? Está mais fácil ir para a Ásia? Mas para o continente africano, não.
vocês até estão na posição estratégica. Uma vantagem, aqui tem um voo. Dou um pulinho aqui e chego ali na Guiné. É o ponto mais próximo. Ela vai, isso aqui está robusto. Todo brasileiro saber. Visite a Guiné, por exemplo. Tem um voo que sai daqui, acessível. Professor, professora que nunca sonhou em um dia o continente africano, ou em um país que fala a mesma língua, isso tudo está disponível, mas nós não usamos isso. Por que não usamos isso? Porque é interessante excluir o continente africano. Porque também é importante excluir o continente africano, porque lá estão as nossas referências mais básicas. O que quer dizer mais básicas? Bem, o Brasil foi o país mais acabadamente escravista ao longo de 4, 5 séculos. 4 séculos de escravismo. Esse aqui é um mapa que mostra os quase 1000 tribos étnicos catalogados no continente. Aqui estão os países africanos que, em algum nível, têm relação conosco. As pesquisas da diáspora estão melhorando. Já sabemos que muitos países têm relação conosco. Se eu cruzo esses países com os grupos étnicos, eu destampo uma panela imensa. Eu estava vendo aqui umas imagens do rei e da rainha na comunidade de vocês. O coroamento, a risada, a congada, o Moçambique. Isso é o quê? É o quanto nós somos humanos, o quanto nós somos do Congo. Quando eu falo Congo, nós somos um país, é a bacia do Congo. Isso aqui é muito, 70%, em torno disso, da matriz africana brasileira, ela é banto. Ó, Minas Gerais, é um estado profundamente banto, cheio de risada, cheio de Moçambique, cheio de congada. Mas, então, preconceito secular. Os trópicos, preconceito secular. Com a África, não estudar as matrizes étnicas, porque vão nos revelar, então ninguém estuda isso. Na academia, sobretudo. Na sociedade se mantém o preconceito e os séculos estão passando. Aqui está um mapa antigo, do século XV, onde aparece o continente africano já em outra orientação, uma parte da Terra Brasilis. Antiga nos mapas, revela que quando os portugueses chegaram aqui, era como um segredo de Estado. Chegaram antes, viram, quando vieram aqui já foi com tomar posse. A cruz, o padre, tudo certinho. Como a lua, né? Foram antes, viram, depois prepararam a bandeira, depois o mundo todo falou, ó, esse território é meu. O Brasil foi a mesma coisa. Entendeu? O segredo de Estado. Como tem outros aí rolando, que a gente não sabe. Ainda, aqui ó, é como os europeus chegaram. Chegaram assim, aqui está o rei do Congo, pedindo bênção, admirando, pedindo permissão para entrar. Tamanha a força, a nobreza, o conhecimento que existia nessa parte do continente africano. O reino do Congo foi o primeiro grande reino que se cristianizou, foi o primeiro grande reino que teve contato com os europeus, os portugueses sobretudo. Mas não os portugueses. Existem mapas antigos dos franceses, dos neerlandeses, tentando também nessa região. Aqui está o reino de Loando, uma cidade-estado. Então quando eu falo de um reino, uma chefaria, eu estou falando de tribo. Aí começa a coisa pejorativa. Língua vira dialeto. Reinos, chefarias, estados viram tribos. Você veja como o sistema secularmente diminui o poder, diminui a força do conhecimento das matrizes africanas diante do nosso país. Bem, isso é um ponto ampliando, a gente entender que do século XV para cá tem uma relação geopolítica, geopolítica. Então, como é que eu percebo a política no espaço? Estou olhando aqui no espaço global, estou olhando o espaço como uma cidade, uma região, estou olhando uma coisa mais global. Esse continente, África, Europa moderna, o Novo Mundo, América, nós vamos ter uma engrenagem
de mudanças significativas na relação dos seres humanos, na relação do ser humano com a natureza. O século XV é extremamente importante para todos nós. O que a gente vive hoje nada mais é dessa ruptura. Os seres humanos se olham de maneira diferente. Você é diferente, eu não sou, você que é o diferente. Bom, diferente de quem? Por que eu sou diferente? Porque você está me julgando? Quem é melhor ou pior? Não tinha isso. No século XV isso se instala. E a natureza, bem, você tem, essa natureza tem o que eu não tenho. Então também eu quero essa natureza. E essa loucura vai desencadear a diáspora. O continente africano vai ser o mais atingido. E o Brasil vai ter o pilar mais significativo nessa diáspora. É o que mais vai importar, absolutamente. Todos os brasileiros vão saber isso com tranquilidade. O Brasil, ao longo de 4 séculos, foi um país mais acabadamente escravista. Por isso que nós somos desse jeito, nossa sala. A complexidade dela, está tudo aqui. Isso aqui é a síntese do Brasil. A matriz indígena está aqui forte, a matriz africana também, e a matriz portuguesa também. Aqui está a complexidade do Brasil. Qualquer lugar que a gente vá desse país vai ter isso. Uma ilha ou outra, diferente. Se eu vou na periferia ou no bairro da Liberdade de Salvador, eu vou entrar na sala de aula de estudantes, vai estar a meninada toda é de matriz africana. Ou eu vou na cidade como Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma cidade indígena. Eu entro na sala de aula e vai estar dominando lá a meninada com sua expressão. Eu posso entrar no interior de Santa Catarina, talvez eu chegue lá numa escola onde todo mundo aprende a nascer com alemão, por exemplo. O Brasil tem isso. Mas esse aqui é o Brasil real. Eu não posso enganar. Esse é o Brasil real. Bem, aqui todas as ligações. É como uma tomada, né? 4 séculos. A tomada ligada no Brasil com o continente africano. Ciclos tratados. Olha Moçambique aqui. Olha Angola aqui. Olha a Guiné aqui. Olha as metrópoles coloniais brasileiras que você ouve. São Luís de Miami. São Luís do rei São Luís na França, né? Por isso esse nome. Esse era território de interesse de vocês. No conflito português. E aí vem Fortaleza, vai, vamos lá descendo. Natal está aqui, João Pessoa. As metrópoles coloniais vão se formando em função dessa dinâmica. Quarto século, dinheiro, enriquecimento da Europa moderna, as metrópoles. Então Lisboa é o que é, Londres é o que é, porque teve o ouro brasileiro, o cacau, o café, o açúcar, o ouro branco. O que é que os neerlandeses, que a gente chama aqui de holandês, dominaram o Recife aqui perto? Pelo ouro branco. Não quiseram mais negociar com o português. Vamos ocupar o território. São histórias importantes. Histórias que rebatem o território. Então o Brasil tem, nesse espaço de tipo de produção, boiadas, borracha, minérios, café, cacau. É o que vai explicar por que tanta matriz africana presente no Brasil. O melhor da tecnologia dos trópicos ao longo desses séculos, existente no continente africano, é o que vai ser desenvolvido aqui. Então, quando você vai hoje numa comunidade agrícola, como aqui em tantas outras, eu lá, a enxada, ou eu vejo a maneira de plantar o milho, a maneira de plantar o feijão. Isso tudo tem uma herança muito longa, tem uma herança muito antiga. Então, o continente africano, que vive nesse processo diaspórico, forçado, é ainda algo que o nosso país precisa olhar com mais importante. Daí a importância da pesquisa
daí a importância do educador, daí a importância da educadora, daí a importância de olharmos para essas questões da diáspora, que é aqui da explicação da tomada que foi engatada, foi tirada, que é isso que a gente vive hoje, o século XX todo. No século XXI, temos que recolocar a tomada, o que é religarmos a todos a nossa origem de predominância desse país, que é o Atlântico. O Brasil foi o último a sair do escravismo. O Brasil, Cuba, aqui. Então, se o Brasil foi um dos últimos, saiu por uma questão geopolítica também. O Pedro II estava lá na Europa, né? Historiadores aqui sabem disso. A Inglaterra dizia: Brasil, se liga, passou esse negócio aí, escravidão já era, tem que ser consumidor, dinheiro para consumir. E o Brasil, na fazenda, não, eu quero ficar. O Brasil saiu do sistema escravista zangado. Saiu zangado, você não convive comigo. Quem sai zangado de uma história, se não resolve ficar zangado uma vida, nem assim. E a senhora briga lá com o patrão, né? Se não senta para conversar com ele, fica aquele negócio estranho. Todos nós vimos isso. O Brasil está zangado até hoje. O Brasil não aceita que a escravidão acabou. Que Brasil é esse? O Brasil da dominação. Aqui está um mapa interessante. O mapa do primeiro censo feito no nosso país nos anos 1870. Esse censo diz o quê? Que a maior parte da população brasileira era de matriz africana. Lógico que isso assustou a coroa, assustou o império. Como? O que a gente fez? Trouxemos a África para cá. E agora? Agora, então vamos trabalhar no projeto de embranquecimento. Estamos aqui, a semente do embranquecimento, da política real de embranquecimento, que vai se desdobrar ainda no fim do Império, vai se desdobrar na República, que está até hoje. A gente conversa com detalhes de hoje, onde é que isso aparece hoje. Eu tenho que entender isso. O Brasil teve, sim, e tem um projeto onde a população não dava para voltar a população toda do continente africano, então vamos fazer uma política de embranquecer. Porque o Brasil quer ser moderno, o Brasil tem que se higienizar. Qual a higienização das cidades brasileiras? Alguns marcos históricos importantes. Marcos legais. A lei Eusébio de Queiroz, eu queria lembrar, é de 4 de setembro de 1850. Penalidade para quem continuava traficando. Porque o Brasil, essa coisa irregular, né? Como aqui deve ter, eu estou assustado com Natal, uma cidade que não era para ter tanto prédio. Assim, por quê? Alguém está permitindo. A cidade não foi desenhada para isso. A cidade tem que ser mais aplanada. Tem questões de clima, tem questões de conforto, tem questões... mas tem algo que vem, leis, etc. e acontece. A lei das terras é do mesmo setembro de 1850. Deixa eu atenção disso. Então, a proibição, penalidade, e ao mesmo tempo diz as terras. Vamos definir mais claramente. Negrada índio não tem terra, os fazendeiros vão legalizar suas terras. E com isso, mais à frente, vamos ter a Lei Áurea, e aí já estava tudo certinho. Vamos mudar a Lei Áurea, mas ninguém vai ter terra. Porque terra significa poder. Então, vale a pena dizer que nos anos 1850 já estava desenhado. E quando houve essa lei áurea, que era inevitável, não ia ter terra para ninguém. Só eles, o grupo. Terra é uma coisa, território é outra. Território é o chão e mais a população, é uma identidade, é o sentimento de pertencer. Então, terra é frio, você não vai ter terra. Porque o território nunca foi associado, porque o território significa pertencimento, identidade. São 12 conceitos diferentes. Território é algo que nós brasileiros recentemente é que estamos contemplando com mais força, porque a territorialidade é o que está em jogo. O território meu, o território ancestral, o território da segurança. Terra é frio. Terra se compra, se negocia. Essa terra agora é sua, essa aqui é minha. Sempre foi ligado assim. E é poder. Quanto mais terra, mais poder. Chegou alguém novo aí. Bom, ó. Vai ter território. Temos que nos colocar. Se a gente não se coloca, onde passa? Somos fora do mapa. Olá.
território para ninguém. Porque o sistema trata o território com frieza, terra. Porque se tratar com o território, vai ter que reconhecer essa identidade. O Brasil colonial está aqui, imperial, suas manchas. O que seria o Brasil sem a força de trabalho da matriz indígena e africana? Jamais se pensou. Jamais. E aqui da população brasileira, no censo 2010, que respondemos há um tempo atrás, a distribuição da população brasileira atual corresponde à distribuição das áreas produtivas coloniais e imperiais de 4 séculos. O que eu quero chamar você de não é brasileiro, a nossa distribuição espacial ainda é muito colonial. O nosso pensamento social, também dominante, ainda é muito colonial e imperial. Por que tantas resistências? Indígena, com a territorialidade indígena, com as matrizes africanas. Por que isso? Porque ainda tem algo no nosso país não resolvido. Que aquela leal, imposta, goela abaixo, e que não está resolvida até hoje. No pensamento social daquele momento, de quem fez a lei das terras, a terra dos negros é do outro lado do Atlântico. Volta. Como isso não foi possível, esse embrulho está até hoje. Por que tanta resistência? Ponto de fuga. Nós temos mais ou menos 126 anos da Lei Áurea. O Brasil ganhou uma estatística. O setor decisório não quer reconhecer, não fala muito. Nós somos, fora da África, o grande país africano do mundo. O segundo maior país, o primeiro da Nigéria. Por quê? Nós temos uma população, 4 séculos de diáspora. Não está com outra coisa diferente. O mais acabadamente escravista, o que mais importou, lógico, essa estatística é reflexo de nós hoje. Como o processo de embranquecimento está implementado, quer se quebrar essa força da matriz africana, embranquecendo. De que forma? Aqui está o histórico dos censos dos anos 40 para cá. O censo resolveu como estratégia é um censo de modelo imperial. Nos contar pelo visual, pela aparência, não a essência. O que é essência? Quem são os seus? Quem é sua avó? Sua bisavó vem de onde? Sua origem é de onde? A essência eu questiono isso. A aparência hoje, tudo arrumadinho. Isso é aparência. Talvez sua filha, seu filho resgate algo e mostre para o sistema que a aparência não é a real. A aparência é só resultado de um momento. Então nós, dos anos 40, a população preta quase extinção. Aqui o governo Lula, 2013, criou a lei, aumentou um pouquinho porque o trabalho educacional melhorou. Mais compensação, o barro. De noite, os gatos são o quê? O barro não é direito, eu não sei direito quem é ele, quem é ela. Eu vejo uma nuvem, uma sombra, uma fumaça. É alguém que não é muito claro, não é muito definido. O pardo cresce a passos largos. O nosso país se tornou já um país. Olha o tamanho do nosso problema. Um país pardo. Qual a identidade do pardo? Estamos na casa aqui da antropologia também. Qual é a cara do pardo e da parda? É uma moça, um moço que vai ter conflito quase com a sua vida toda. Com o cabelo, com a cor da pele que está, com a inserção. Porque o pardo está querendo o quê? Ser branco para ser aceito. E daqui a pouco esse pardo vai se declarar branco e aí? Aí o projeto dos anos 1800 se consolida. O Brasil se embranquece. Esse é o risco. 2020 está aí, 2030 está aí. Se não alterarmos os métodos de aferição do IBGE, esse método colonial, o Brasil daqui a pouco vai deixar de ser pardo e vai ser branco. E aí, o projeto. Isso aqui é a distribuição dos pardos a nível do Brasil, quando eu junto São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. São países, são estados bem pardos.
prejudicando nós também. O que está por trás também? O pardo da população preta, índia, que não tem que ser visto. O preconceito ambiental também. Ambiental. Não tinha aqui não. Preconceito com a arquitetura africana, com a arquitetura indígena, com os ambientes tropicais. Isso é muito sério. Olha como é que o Brasil trata a comunidade indígena. Tem um mundo. A meninada se fantasia um dia do ano de índio. Não é assim na escola? Meio de zumbi. Então, amanhã vem todo mundo aí cheio de pena, cheio de não sei o quê. Pega uma faca em casa, vem aí. Se fantasia de zumbi. O que é isso do estereótipo? A força do estereótipo. Fortalece o estereótipo, sobretudo na educação, na idade que o caráter está lá tomando forma, as brincadeiras, do preconceito, a meninada, olha o olhinho dele, olha a barriguinha dela, a peitinha, olha o cabelinho dela de bucha. E a menina vai para casa zangada, puta da vida, sem saber direito como reagir. O professor não disse nada, o professor foi um banana, também não falou nada. E chega em casa, não sabe direito, não diz pro pai, pra mãe, e a menina cresce puta da vida. Cabelo, sua pele, sua perna, qualquer coisa. E não resolve, muitas vezes. Porque o estereótipo é forte. A maneira como os europeus nos olham, sobretudo, que é o Brasil, um país cheio de pena, bichos, papagaio, arara. Como é que a gente olha o continente africano? Nós estudamos com a imagem que vem, aquele menino pobre, já quase morrendo ali, a princesa dando uma esmola, ou então araras, zebras, né? Os bichos exóticos. São dois mundos, um pobre e um outro exótico. Esse é o modelo. A gente não estuda, então ignora. E aí ignora quando tem o preconceito. O que é preconceito? Falta de informação. Então, um modelão, esse então é global. Não é só nós aqui. O modelo que vem maior, a estratégia maior. Nós temos muita pressão por isso. A maneira como nós somos vistos, a maneira também como nós reproduzimos esse modelo. Por que é que só agora um grupo de pesquisa tão importante tem uma visibilidade numa universidade como essa? Será que isso teve que passar muito tempo? Parte disso também é o preconceito interno. É o estereótipo de que isso não pode estudar, nem isso. A gente olha para um atlas como esse aí. É um atlas em inglês para crianças. Olha como é que o continente africano aparece, a divisão política atual, a escravidão atrelada à África. Vamos pensar então aqui uma meninada, um menino de 7 anos, pega um atlas desse, vê essa imagem, ele olha para os seus coleguinhas, lá, você é escravo. Ou você vem da escravidão. E o menino de 7 anos vira um rapaz de 20 anos e continua olhando lá, vê os amigos, mas você é escravo, às vezes você vem da escravidão. Ou você é bicho. Porque a imagem do bicho é muito atrelada. Você é atrasado. E esse rapaz, esse moço de 20 anos, vira um homem de 50 anos. E olha para o filho dele e fala, mas faz isso aí você. Ele tá, acha que ele é escravo. E vira um senhor de 70 anos com a mesma mentalidade. Preconceito, o dano pode ser o dano de uma vida. Esse é o paradoxo.
Quem acha que está ganhando está perdendo. Porque é um dano de uma vida limitada. Aqui está a imagem, né? Continente africano, piedade, anos de exploração, séculos de saque, e essa coisa piedosa. Não é assim que se trata, não é essa a verdade, não é essa a matéria que tem que estar na mídia. Mas a mídia constrói isso e tem força. Aqui está Paris, uma metrópole importante da diáspora. Os mapeamentos hoje estão mais arrojados, buscando responder demandas reais da sociedade, e o que a gente chama de mapeamentos de matrizes étnicas. Em Paris, Miolo, é um bom exemplo. Esse mapa aqui, por exemplo, mostra onde estão os portugueses, espanhóis, mais dominantes, os povos asiáticos, os povos africanos. Norte de Paris, ou de Clingancu. Você vai lá. Aonde é o mundo árabe, o mundo africano, o mundo senegalês, o mundo nigeriano. Está lá. Inhame, batata, tudo. Azeite. Então ali é um pedaço da África. É o refluxo. São os produtos da diáspora. Tem mais uns mapas aqui, mas não tem internet. Ou tem aqui, eu vou pedir. Dá ali um panorama para você ver como a diáspora hoje é viva. Vamos voltar ao Brasil. Aqui estão os compêndios da geografia, né? Geografia me sinto um pouco mais à vontade. Você pega os compêndios da geografia, já posição do continente africano. Aqui nesse compêndio, por exemplo, Brasil, a África é o último, depois tem a Oceania, mas é o penúltimo continente. Nesse aqui eu falo de bandeiras, América, Europa, depois eu vou falar da África. Então, quando eu pego os compêndios oficiais, a posição da África ou é o último ou é um dos últimos. Então o professor, que é professor aqui, sabe o que eu estou falando? Correndo no seu programa. Não deu para dar África agora, mas o outro dá, então depois. Fica para o ano que vem. E fica para o ano que vem. E fica para a década que vem. E fica para o século que vem. Nós estudamos o continente africano. Isso aqui é um atlas comprado de qualquer maneira. Faça essa experiência. Vamos aqui no aeroporto, uma banca importante aqui. Qual é o atlas que tem aí? Talvez seja até esse. Fica barato. 5, 10 reais. Observe como é que o continente africano aparece. A visão política, a física, bichos, né? Bichos, gorila, macaco, floresta, baobá. O continente africano tem seres humanos. Tem uma moça colar. Não faz parte. Isso aqui é um folder de uma casa de espetáculo brasileira e a moça aparece assim, o nome chama Pau Brasil, tudo se vestida de pena. Essa é a imagem da mulher brasileira. É uma imagem difícil de apagar. Mulher de esquema, toda vestida de bicho. Não é verdade isso só. Existe isso, mas o Brasil não é isso. Nem a mulher brasileira nessa luz. Vou pedir a você para prestar atenção. Prefiro que você preste atenção. Você não vai esquecer. Tem um paradoxo agora, nesse momento. Nunca fotografamos tanto, nunca imaginamos tanto. A fotografia não se vê, nem a imagem feita
com a mesma intensidade como ela é feita. Antes de fotografar, revelada, estava sempre vendo, retocando a câmera mental que todos nós temos. Quando eu imageio o fotografo, fica só no cartão, o cérebro diz o seguinte: estou confortável, no momento que eu quiser eu vejo. Só que eu não vejo. Nós estamos vendo muito menos do que quando revelávamos e olhávamos quando queríamos, ou quando simplesmente estávamos atentos e a atenção gravava. Pensem nisso. Aqui estão os dois Brasis. O Brasil recenseado por preto, o Brasil recenseado com dois preto e pardo. Aparece o Brasil real. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é que essa estatística ela possa se aproximar mais desse Brasil real. A nossa instituição continua sendo colonial, concentração no litoral brasileiro, a maior parte das cidades brasileiras com essa paisagem, ou não. Eu tenho isso aqui em Natal, sim ou não? Sim. Sim. Eu tenho isso em Salvador? Sim. Eu tenho isso aqui em Recife? Sim. Eu tenho isso aqui no Rio de Janeiro? Sim. Tem isso aqui em Florianópolis? Sim. Tem um Brasil urbano profundamente africano. Se diz com Salvador, Rio, Maceió, São Luís, Maranhão, Recife. Todas as grandes metrópoles brasileiras vão ter a matriz africana. Por que isso é importante? Porque a nossa população de hoje é urbana. O Brasil, essencialmente, é um país urbano. As comunidades rurais e os territórios de matriz indígena estão em risco, porque o que tem de rural, que é a maior parte, vai ser da indústria esse projeto. Vai ser para a soja, para alimentar demandas internacionais desse setor. Por isso, a política para arrasar os territórios que ainda existem no espaço brasileiro. Esse grande espaço hoje está em risco. Aqui em São Salvador nós temos uns exemplos, alguns terreiros de candomblé, que mostram que o terreiro é solução, não é um problema. Aqui está o quê? A floresta, uma mata, popularmente como chamamos, dentro do axé o povo fujá. Por que essa mata sobrevive? Porque o terreiro, manhaninha no sentido do século XIX, comprou a roça, fez o seu terreiro, comunidades habitaram em volta, e ele está lá até hoje, guardando a nobreza da religiosidade africana sobrevivente, existente, e também o espaço geográfico de um ar melhor, uma água melhor. Isso é um paradoxo. Querem destruir os terreiros das cidades, mas não sabem que os terreiros guardam a preservação de uma parte da paisagem da cidade. Isso se dá em vários. Aqui, ó, também, aqui também. Então, por que tirar os terreiros? Preconceito. As matrizes africanas. O terreiro é uma solução, não é um problema. Pensem nisso. O terreiro é a solução. A comunidade quilombola é a solução, não é um problema. A terra indígena é uma solução, não é um problema. O território de matriz tradicional no nosso país é uma solução, mas o engate aqui, isso é um problema. Então, aí todo o investimento é um problema e não pensa na solução. Por quê? Por essa carga histórica que você gosta, que sobrevive. Aqui está uma outra geografia que eu acho importante, que a geografia ajuda, que é dentro de um espaço como esse, religioso, de matriz africana, a geografia, né? A geografia dos orixás. Então, quando eu vou em um terreiro, licença sempre, qualquer território, comunidade que não gosta, licença. Licença ao chefe, a chefe, a liderança. A pesquisa hoje
Também na universidade tem que ter cuidado com isso. As comunidades quilombolas estão cansadas de pesquisa. As comunidades indígenas também, décadas de pesquisa. Uma pesquisa, esse volume solucionou o seu problema estrutural, que é o território. Então, licença para entrar e para sair. E uma outra coisa, que é um desafio para a academia, os compêndios. Deixa os compêndios aqui, porque o conhecimento está lá. A academia tem que aprender mais e ensinar. Também na academia isso é um problema. Não é que eu vou desarmado ou desarmada para algo desconhecido ou inesperado. Então aqui tem uma geografia, tem uma lógica, né? A casa de Chifua, a casa de Oxóssi, a casa de Jaca, que casarão no centro, agregador, a escadaria, a entrada, isso tudo tem uma lógica. É a lógica africana, de uma religiosidade africana, mas uma lógica de uma igreja clássica, que também tem uma lógica. Vamos respeitar as duas, são importantes. É como a lógica de uma favela, denominada. Eu entro como na favela? É uma rua retinha, quarteirão, com esquina? Não, isso é Carta de Atenas, isso é inglês. Isso é incompossível. Ok? A lógica da favela é o respeito do ambiente, a natureza. Tem uma árvore no meio, a rua dá uma volta. Tem uma pirambeira, eu vou fazer uma rua mais assim, porque diminui o volume da água, então eu desço direto. São lógicas. A favela é solução, não é problema. Aqui está o terreno do Anambió. É um terreno, um exemplo clássico de vários terreiros quilombolas, como existe por esse Brasil fora. Os dois casarão do Anambió, aqui os quartos, aqui está a cozinha dela, o quarto do santo. Aqui está o local onde está a carne dela, o pilão sagrado, as galinhas, onde ela faz sabão, o forno, o biscoito, a casa da farinha, que ela agrega a linhagem, leva o bisneto, o filho, o que o excedente, depósito, onde está o boi, a cabra, a matinha que preservou para a sombra dos animais. Esse é o terreno Anambió. Anambió ficou séculos fora do sistema, só sobrevivendo. Ela, o viver dela, a família dela, a vizinhança. O que sobrava ia na feira trocar. O que era feira? Encontro. Eu tenho muita farinha, você tem muito açúcar aí, vamos trocar. Depois entrou a grana. A primeira troca era de mercadorias, o meu excedente. O povo mais antigo dos quilômetros sabe disso. Aqui está a Dona Leão. Uma liderança na Caluna. Dona Leão, o Dona é o lugar da carne seca, as suas casas. O lugar que ela faz sabão, o forno, o biscoito, o excedente, o pilão. Aprendi isso lá com ela. Por que o pilão não sai do lugar? Porque o pilão simboliza alimento. Pode não ter nada para comer. Vai lá e pega uma farinha de milho, pega um café. Pilão no lugar da força. Quem é de comunidade mais antiga aqui sabe disso. Não tira o pilão do lugar. Se eu tiro o pilão do lugar, pode vir problemas. Então, na geografia, na cartografia do pilão, existe isso. Então, antes disso, entrar, pedir licença e entender como é que isso aqui funciona. É uma lógica que não é a lógica da cidade, não é a lógica da rua, não é a lógica de uma família clássica. Dona Bió chegava lá, estava ela, fazendo a farinha, estava ela, a cunhada, a sogra, o neto, o bisneto, o filho, cada um com uma função. Cada um tem papel, ninguém parado, todos trabalhando. Se ela não está, tudo acontece. Porque cada um sabe a sua função. Isso
tem a oralidade, mas tem também o cotidiano, o axé. Quando levaram o João Grande, né? O mestre de capoeira baiano, que era um bombeiro de Salvador. Bombeiro de um pôr de gasolina, um mestre. Levaram para os Estados Unidos, para Nova York, e reconheceram lá o mestre recebeu o título do Honoris Causa. Isso que ensinam. E os mais americanos levaram o mestre, arrumaram tudo lá na academia, mas tem uma mulher para ele. O mestre não voltou mais. Para que o mestre não grande, nós brasileiros temos que pagar. E algo que não é impagável, que é o axé do mestre. Quem está convivendo com o mestre não somos mais nós brasileiros. Somos americanos. Quem está aprendendo diariamente não tem preço nenhum, porque ele está cotidiano. É o jeito. O mestre permitindo essas coisas. Ele aqui era bombeiro, lá recebeu o título de doutor Honoris Causa. Aqui estão os filósofos contemporâneos. A gente tem uma história de cadastro lá, o projeto de lá, estamos no 6º, 7º cadastro. Aqui toda vez isso, como não são poucos, como são muitos, Maranhão, realmente tem expressão. Bahia, Minas, Pará, são estados super importantes. O Rio do Norte está aqui, ó. Super importantes também. Mas esse Brasil, essa foto eu queria chamar a atenção. Os avós, os netos. Onde estão os pais? Saíram. Foram à luta. Vão estudar, ganhar uma grana na cidade. Tem um elo aí que tem isso. Que é a cadeia, a força da transferência. Os avós estão passando para os netos algo que era para ser passado para os filhos. Esse é um dos riscos da contemporaneidade das comunidades. Tem uma juventude aqui, sabe o que é que eu estou falando? E o filho e a filha não vão ouvir. O Brasil continuou com essa questão pendente. Comunidades reconhecidas, desde a Constituição, a gente tem um reconhecimento lá nos anos 90, pouquinho, início, fim dos anos 90, um pico maior de reconhecimento, Fundação Palmares. Ao longo desses anos 2000, picos. Muito reconhecimento. Então, aqui em 2013, olha quanto. As comunidades, por um lado bom, o preconceito diminuiu, a possibilidade de ser reconhecido no sistema está mais vivo. Eu sou aqui do Borges, sou aqui do Borges, território. Demorou, mas está aqui. Esse processo reflete esse contexto. Mas, do outro lado, reconhecer uma coisa e titular outra. A titulação não tem origem do mar, não tem a mesma história. A mesma história, a titulação, desde a Constituição de 88, nada, só em 90 vai ter uma coisinha, pouquinho em 96, 95, 90, umas coisas pingadas, ou 2000 tem uma certa expressão, que são titulações que depois vão ser questionadas, porque muitas delas não titulou, mesmo isso. Aí a gente vê usando a primeira década, né? Pouquíssimo, 2005, 2006, uma coisinha, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, parado. Não tem titulação. As leis, a proibição, o crescimento do Estado brasileiro para que não haja mais evolução real da titulação. Os africanos estão tendo muita terra. Não vão parar. Esse é o medo. A bancada não quer. Não quer. Os mapas essa paradeira dos anos 2009 para cá, efetivamente não ocorre nada. O que vai acontecer? Muita rotação. O movimento quilombola está quebrado. Em que sentido?
Pegaram liderança e deram cargo em Brasília, muitas vezes. Você sabe o que eu estou falando. Deram cargo lá em Brasília e quebrou. A liderança saiu. Quem ficou no lugar? A comunidade está. Tem a juventude, vários potenciais, mas antes tinha uma pessoa, duas. Isso aqui é uma comunidade perto de Brasília, Mesquita. Comunidade que tem regulação fundiária, o que fazem? Ficham. As pessoas têm ódio. Tem pessoas que não querem isso. E esse outdoor é um símbolo de como a questão do bola hoje é tratada e é vista, efetivamente. O Brasil está se denunciando com as ações para você, latente. A resistência, o não querer, para que a terra não seja definida, a fronteira não seja consolidada. Porque a fronteira consolidada significa o poder. Poder sobre a chamada terra, na verdade é um território. A gente vive no Brasil um momento onde a organização institucional ela é feita para não resolver. Chega algum que não bola, onde vocês aí, moça está ali. Eu vou em Brasília resolver um negócio. A questão da saúde, você vai no setor, a merenda escolar e outro, o reconhecimento e outro, a titulação e outro, a educação, o bolso da escola. A pergunta é, quem segura a criança? O modelo institucional que está aí é para não resolver. Por quê? Pulverizou as ações, as atribuições, ninguém segura para resolver a questão. Então o modelo é muito não pouco aproveitado. E isso é a explicação pelaquela paradeira que eu mostrei antes na sequência de imagens. A base informacional, a pergunta é, por que o Brasil não bota a questão quilombola no censo oficial? Por que não bota? Porque continua tratando quilombo como passado? Não, esse quilombo é presente. Precisamos ter um censo decente onde a questão quilombola se tiver melhor contemplada. Porque tem espaços do Brasil que o censo não vai. Vocês sabem disso. Que o censo não acontece. Desinteresse. Essa é a palavra. Porque se eu me interessar, eu vou mostrar um outro Brasil e eu vou ter que me comprometer. Cadê o mapa oficial dos quilombos? Na hora de mostrar no mapa, se compromete. E ao se comprometer, vai ter que agir. Bem, a questão da academia já falamos aqui, né? Esse Brasil invisível, esse Brasil excluído, que precisa estar melhor colocar na academia. Os movimentos sociais organizados. A alimentação, essa coisa da liderança que eu falei aqui. E nada mais é do que uma estratégia antiga, né? Vamos dividir a comunidade, vamos tirar a liderança, vamos botar um dinheiro aqui dentro para eles verem como é que lidam. E os exemplos estão aí. A comunidade também vai acontecer. É uma velha estratégia, divide internamente, domina melhor. O projeto de educação, eu acho que a pista mais concreta que tem é o projeto de educação onde a questão desse Brasil invisível, desse Brasil excluído, seja melhor contemplada. Nós temos dois Brasis, um Brasil incluído, do carro blindado, do apartamento, do muro alto da casa, sabemos isso. O Brasil excluído. Brasil invisível. É o que em uma parada de farol, né? Qualquer cidade, tá lá, a pessoa pedindo a esmola, vai em direção ao carro, o vidro blindado, sobe rápido. Não tem nada. É assim, não é? Em Brasília é assim. Em Salvador é assim. São cidades que estão mais atividade, vejo isso. Os dois Brasis. Isso está no nosso cotidiano. O paradigma é o desafio para todos. Mudar o olhar limitado e alargar nosso horizonte. Cada um de nós tem um papel. Seja como for o papel. Eu agora comecei a estudar. Bom, tem um papel. Eu estou vendo essa questão agora, tem um papel. O Brasil que fica embaixo do tapete. Sobretudo professor. Como é que
falar de uma sala de aula? Como é que eu vou trabalhar com um aluno? Complexidade. Se eu não olhei para mim, qual é a minha? O que eu sei de mim? O que eu sei de mim? Quem é minha bisavó? Que histórias existem? Tem lá a história de uma índia que foi pegada no laço e deu um bisavô, tataravô. Bota essa história na frente. Quem sabe dela? Que região foi isso? Então, minha região matriz pode ser lá. Não tem uma índia aqui dentro. Tem uma índia. Tem uma história de um filho de escravo, um loucura, tem uma pegadinha rápida, com não sei o quê. Traz essa história para frente, tira ela do esconderijo da família, porque ela vai explicar muitas coisas. Qual é a família brasileira que acontece essas coisas? Ninguém quer tocar, porque essa é parte. Só que não dá mais. Como é que eu vou trabalhar em qualquer instância que tenha esse conflito se eu não me revi? Se eu pelo menos não pensei sobre essa questão? O educador estudante então tem que perguntar isso, isso ajuda para mim. Essa é a minha sugestão. Rever suas necessidades e trabalhar efetivamente pelo seu resgate. Todos nós temos um papel político. A professora faz isso, meu irmão mais velho faz isso. Roubada. Cada um tem um papel. Eu diria para vocês o seguinte: o Brasil africano invisível, ele é invisível, mas ele existe. Ele é um fato no território. Mesmo o sistema não quer dizer. A favela existe, o não existe. A terra indígena, o território existe. As leis da Constituição existem. A ação. Falta ação. Nunca teve tão grave, eu acho. E aí o mestre Vitor Santos diz que a ação ela é sempre presente. Não existe ação passada, nem ação futura. A ação é sempre presente. E a ação é sempre de escolhas. Eu vou escolher. Vou agir, não vou agir. Vou fazer, não vou fazer. Vou transformar, não vou transformar. Vou ficar na mesma. Depende de cada um de nós. Quem está trabalhando com energia ancestral tem que agir. A ação resulta de escolhas. Milton Santos escreveu isso pouco antes de morrer e continua super atual, há 11 anos atrás. Muito obrigado a vocês.